Salve, salve Terra Negra, com vocês, professor Juninho e professor Vitinho. Ô Vitinho, essa Eilat é quente demais, né? Quente demais. Mas aqui, estamos aqui para fazer uma abordagem sobre a Guerra do Yom Kippur e seus desdobramentos. Mas para isso, nós temos que retomar a Guerra dos 6 Dias, que aconteceu lá em 1967. Em 67, Israel expande e muito seu território. Domina as colinas de Golã. Já fizemos a cobertura lá nas colinas de Golã. Escutamos um grande tiroteio lá, quase na fronteira com a Síria, não é isso? Israel também domina a faixa de Gaza. Passamos pela faixa de Gaza, filmamos nas imediações. Israel toma a Cisjordânia, uma área muito importante. E também a Península do Sinai, que está situada a oeste dessa região que estamos, uma vez que a leste, ao fundo, nós temos a Jordânia. Mas aqui, esta foi a Guerra de 67 e ela foi motivo para a Guerra do Yom Kippur, não é isso, Vitinho? Pois bem, Juninho, é isso mesmo. No dia 6 de outubro de 1973, nós demos início à Guerra do Yom Kippur. Precisa entender esse termo. Yom Kippur é um dia sagrado para a comunidade judaica. Yom Kippur é o dia do perdão. Aqui em Israel, inclusive, é um feriado nacional. Nesse mesmo dia, nós tivemos aqui no Estado de Israel um ataque conjunto da Síria com o Egito. Primeiro vamos entender uma coisinha do ponto de vista cultural, de diferenciação com o que a gente tem no Brasil. Dia 6 de outubro não é o dia do perdão. Depende do ano. O calendário judaico é diferente do calendário cristão, que é o calendário que a gente adota. Então, especificamente no ano de 73, caiu no dia 6 de outubro, beleza? Então, nesse mesmo dia, tentando retomar os mesmos territórios que você falou lá no vídeo de Guerra de 6 Dias, aqueles 4 territórios, os 2 países, tanto Síria ao nordeste do Estado de Israel, comandado por um ditador chamado Hafez Assad. Vocês vão reconhecer esse sobrenome. É justamente o filho do Hafez Assad, que é o atual ditador da Síria, que é o Bashar al-Assad. E aqui na porção sul e sudoeste do Estado de Israel, nós temos um país chamado Egito, controlado à época pelo Anwar Sadat, um general de muita força que pregava muita intervenção e retomada desses territórios que Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias. Então, aqui no caso dessa intervenção dos 2 países, foi um momento muito triste para a história dos israelenses. Inclusive, conversando com alguns amigos locais, eles já tinham me passado essa imagem. Foi a guerra, do ponto de vista de mortes, mais triste da história do Estado de Israel, porque foi a guerra em que mais israelenses morreram. Como o William muito bem disse, em momentos anteriores aqui a esse conflito israelo-palestino, uma vez a cada década, nós temos um grande conflito aqui no Estado de Israel. Se você somar todos os conflitos prévios, soma a guerra de independência, soma a guerra do Canal de Suez, soma a guerra dos 6 Dias, você não atinge a quantidade de mortos que nós tivemos aqui em 73. Por isso que é um dos momentos mais trágicos da história desse país. E por que isso aconteceu? Ao contrário de 67, quando a inteligência israelense, que é uma das inteligências mais bem equipadas do planeta Terra, conseguiu identificar o ataque dos invasores, o ataque dos árabes, aqui em 73 eles não conseguiram, então foram realmente pegos de surpresa. E por isso a intervenção do Hafez Assad e o Anwar Sadat foi tão forte. Eles inclusive chegaram a cercar, Juninho, a cidade de Tel Aviv. Chegaram a tomar o porto de Eilat, que é onde nós estamos aqui, a cidade que nós estamos. Nós fomos aos 2 principais portos do Estado de Israel, o porto de Eilat, que foi tomado na Guerra de 73, e um outro porto. Qual porto é? É o porto de Haifa, estivemos lá também. A gente estava descendo aqui, é sempre bom lembrar que a gente vem conversando no carro e o trajeto foi longo de Tel Aviv até aqui. A gente descendo, atravessando o deserto de Negev, vimos vários tanques de guerra. O Negev é basicamente um grande ponto de treinamento do exército israelense. E nestes tanques tinham algumas marcas. E quais eram essas marcas?
Pois é, tinha as marcas do ano de 1973, porque foi muito marcante na história, como eu disse e como o Juninho pôde observar na estrada e a gente veio conversando. 73 foi icônico para esse estado. E em 73, portanto, como eles cercaram a cidade de Tel Aviv, a única possibilidade de entrada para a ajuda das tropas israelenses seria por via marítima. Então, o Egito cercou pelo sul, a Síria cercou pelo nordeste, cercaram a cidade toda, encurralaram o exército israelense, estavam a ponto de lançar os judeus ao mar Mediterrâneo, como por várias vezes eles já tinham colocado e traçado como objetivo, mas a via marítima foi uma via interessante, né, Juninho? É isso aí. Uma vez que tomaram o porto de Eilat e tomaram por 19 dias, porque do dia 6 de outubro, como você falou, quando começa a guerra, essa guerra vai se estender até o dia 25. Então, durante 19 dias, nosso forte não é matemática não, mas foi demorado o raciocínio, por 19 dias, este porto aqui fica sob o controle do Egito. E o único porto que foi utilizado por Israel foi o porto de Haifa. E quem foi lá para ajudar Israel? Quem apoiou Israel nessa guerra? Pois é, Estados Unidos. Estados Unidos, então, envia uma quantidade muito grande de armamento, ajuda orçamentária, ajuda tática, enfim, e acabou equiparando essa guerra. Israel, que estava perdendo a guerra, agora teve uma chance de vitória, né, Juninho? Exatamente. Israel, mais uma vez, sai vitorioso e reocupa estas áreas que ficaram por 19 dias nas mãos Península de Sinai, do Egito, e colinas de Golã, Síria. Israel consegue reocupar os territórios que ele havia ocupado, isso tem que ficar claro, na Guerra de 67. Agora, esta ajuda americana, declarada em 73, vai gerar alguns desdobramentos. Primeiro, uma vez que você tem uma ajuda americana a Israel, a OPEP, que significa o que mesmo, Vitinho? Organização dos Países Exportadores de Petróleo, criado em setembro da década de 60. Em 60 é criada a OPEP. A OPEP é composta basicamente, não somente por países árabes, e estes países árabes da OPEP abraçam a causa árabe egípcia e Síria, os dois países que lutaram contra Israel em 73. E quando a OPEP abraça a causa, o que ela vai fazer? Ela vai elevar o preço do petróleo. A OPEP funciona tal como um cartel. Eu particularmente não gosto de chamar de cartel, porque o cartel é formado entre empresas e a OPEP é formada por países, por estados. Mas, basicamente, por serem os grandes, em conjunto, exportadores de petróleo, dominam o preço desse produto no mercado internacional. Eles reduziram a extração de petróleo, consequentemente a oferta de petróleo no mercado internacional, e a consequência direta é que quando você diminui a oferta, o preço sobe. O preço subiu demais. E este foi o primeiro choque do petróleo, a primeira crise do petróleo. Vale destacar que não foi o Egito e muito menos a Síria que provocou o choque. Foi a OPEP, como basicamente retalhando a postura norte-americana de ajuda ao Estado de Israel. E quando o preço do petróleo dispara, o que vai acontecer no cenário internacional aí, Vitinho? Pois é, internacionalmente, a economia global vai apresentar um retrocesso e o Brasil, por ter já uma economia vinculada à energia fossilista, também entra em recessão. Então nós temos no Brasil uma consequência muito negativa, né, Juninho? Que é a entrada da década perdida, correto? Certo, certo. Olha só, em 73 nós chegamos ao fim do milagre. O milagre econômico iniciado no final da década de 60 é interrompido em 73. E tem que ficar claro, porque quando o preço do petróleo dispara no mercado internacional, o Brasil, que era um grande importador naquela época de petróleo, já vai ter dificuldade de importar este recurso. Com menos petróleo entrando no Brasil, menos energia. Menos energia, menor possibilidade de crescimento industrial. Além disso, vale destacar também que o milagre brasileiro era sustentado por empréstimos internacionais. E se você tem uma crise do petróleo, os empréstimos internacionais ficarão reduzidos. Com menos crédito internacional, logo teremos menos capital no Brasil para promover as grandes obras públicas e o milagre econômico.
Esta foi a consequência negativa, o fim do nosso milagre. Mas tem uma consequência positiva ligada à questão energética. O Brasil buscou a sua transformação no tocante à disponibilidade energética a partir de dois principais tipos de fontes. O Brasil investiu nas fontes renováveis, é o famoso Programa Nacional do Álcool, né, o PROÁlcool, efetivado em 75, e as suas pesquisas, seus estudos começaram no ano de 74, justamente como um desdobramento do ano de 73 e da guerra do Yom Kippur, mas também o Brasil começa a buscar a sua autossuficiência em petróleo, encontrando inclusive na própria década de 70, petróleo na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, a exploração de petróleo offshore. Isso é muito importante para o Brasil nos dias atuais. A Guerra de 73, aqui no território do Oriente Médio, gerando desdobramentos para a gente nos dias atuais. Você achou que tinha terminado o vídeo, mas terminou não. Na verdade, isso aqui é uma cenazinha de crédito, um conteúdo adicional. Olha que interessante. Um dos desdobramentos do conflito da Guerra do Yom Kippur de 73 pode também ser observado do ponto de vista cultural. E eu vou te explicar o porquê. Em 73, vocês entenderam que a OPEP aumenta o preço do barril do petróleo e cria uma crise global. Isso gerou uma crise econômica muito forte nos Estados Unidos? Jamais. Os Estados Unidos tinham gordura para queimar. Eles foram afetados sim, mas eles não foram jogados ao chão a partir dessa elevação do preço do barril do petróleo. Só que os americanos fizeram o quê? Retaliaram a retaliação. Olha que interessante. Os americanos pegaram a sua indústria cinematográfica, a poderosíssima Hollywood, e passaram a estereotipar o mundo árabe. Já existiram alguns estudos realizados que observaram aqueles filmes antes de 73 e compararam com os filmes que envolviam o mundo muçulmano posteriores ao ano de 73. E eles chegaram à conclusão de que antes de 73, o mundo árabe pintado por Hollywood era diferente. Era um mundo belo, único, espetacular e que você poderia visitar. Depois de 73, estereotipa-se o muçulmano, o árabe, como terrorista, como fundamentalista. A criação de estereótipo é uma estratégia, sim, utilizada em vários momentos da nossa história. E no ano de 73 não foi diferente. É isso aí, um grande abraço e agora sim, tchau, tchau.